Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme Nonas, que foi uma sugestão de vocês que assistem a Sessão Pipoca Espiritual e que mandaram para a gente a sugestão de falar sobre esse filme. Nós agradecemos todos vocês que mandam sugestões para a gente. Mandem mais sugestões de filmes, de séries, de documentários, de desenhos, que a gente pode analisar aqui, fazer uma análise espiritual. Aproveitando que vocês estão aqui, todos vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube da Tatiana Benites, né? Por favor, deixa o seu like, manda para a gente os seus comentários, manda para a gente as suas sugestões e segue a gente no canal, aperta lá o sininho para que você receba a notificação de cada vez que a gente coloca um vídeo novo no ar. A gente tem programação durante toda a nossa semana, de segunda a sexta-feira, e às vezes também aos sábados. Então acompanhe a gente, compartilhe os vídeos com os seus amigos para ajudar a gente na divulgação dessa programação. Se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, também deixe os seus likes em todos os canais onde vocês estão. Deixe os seus comentários, suas sugestões e depois venham aqui para o YouTube também para conhecer o nosso canal, segue a gente, coloca aqui também as suas sugestões, as suas opiniões e compartilha com a gente também o que você achou da nossa análise espiritual do filme. Hoje a gente vai falar do filme Nonas, tá? E é um filme que vai falar sobre comida, família, amor. Para isso, eu vou chamar aqui para vocês o Damião, para ele falar para a gente a ficha técnica desse filme. Olá, Tati. Olá, os amigos que nos acompanham aqui no YouTube Tatiana Benites em mais uma sessão Pipoca Espiritual. Nonas, o filme Nonas, data de lançamento 30 de abril de 2025. Diretor Stephen Chbosky. 1h e 54 minutos de duração, uma comédia, um drama. Em Nonas, Joey se vê perdido no mundo após o retorno à pátria espiritual de sua mãe. No entanto, um pico de energia o inspira a honrar a história da mulher que tanto cuidou dele. Determinado a abrir um restaurante italiano, ele larga tudo da sua vida e se especializa no assunto. E aí, lógico, conta com a ajuda de um amigo de longa data e as chefes. São talentosas e divertidas vovós. A experiência delas, deixando a comida do restaurante ainda mais afetiva e saborosa. Tati, baseado numa história real, Tati. Gente, como vocês sabem, eu adoro filmes que são baseados em histórias reais e filmes assim, gostosos, né, que falam de família, que falam de união, que falam de temas que a gente pode refletir aqui, trazer alguma coisa para a nossa vida também. Antes da gente começar a falar de Nonas, eu vou passar aqui para vocês a nossa vinhetinha e daí a gente já volta com a nossa análise espiritual. É isso, agora a gente pode começar a falar sobre Nonas. Nonas é um filme que vai falar sobre família, vai falar sobre valores, vai falar sobre amor, vai falar sobre comida. Mas o filme começa com uma pessoa que vive um luto, como o Damião falou para vocês aí no começo. Esse luto pela mãe faz com que Joe tenha alguns pensamentos e leva ele a umas reflexões, falar, bom, vou sair um pouco, vou passear, vou esparecer. Ele se perde um pouco, porque ele não sabe o que fazer, né? E ele acaba tendo algumas lembranças, algumas memórias afetivas, que ele lembra muito da memória
emocional ligada à comida, ligada ao olfato, ligada ao gosto, né? E daí ele acaba pensando e lembrando do molho que a mãe e a avó faziam na comida, aquele molho de tomate especial, que ele nunca mais sentiu aquele gosto, né? E que ele acompanhava tão bem elas quando fazendo aquelas comidas quando ele era pequeno. Então, com essa memória afetiva, ele sai por aí e encontra um restaurante para vender, um espaço para vender. E daí ele fala: acho que eu encontrei o que eu tenho que fazer. E daí ele fala: bom, vou buscar ajuda, busco o apoio do melhor amigo, né? E ele consegue fazer com que isso se torne realidade com muito sacrifício. Né? Ele começa a pensar que ele pode transformar esse luto dele em trabalho, e esse trabalho pode ser uma homenagem a essas pessoas que colaboraram para o seu crescimento, né? E que trazem para ele essas memórias afetivas tão boas, né? Que ele guarda ainda na sua fase adulta. Então, ele resolve abrir um restaurante. Então, as pessoas encaram o luto de formas diversas, e a gente sabe das diversas fases do luto, né? E ele vai trabalhar. Olha só que interessante, né? O trabalho, ele faz com que a gente ganhe o nosso tempo colaborando com o próximo, convivendo com o próximo, aprendendo com as histórias do outro. Né? E o trabalho faz com que a gente gaste o nosso tempo, né, se dedicando a algo. Muitas vezes, quando a gente está na fase do luto, a gente pode encarar num momento mais depressivo, a gente pode ficar num momento mais ocioso, mas se a gente busca o trabalho, que seja um trabalho remunerado, um trabalho voluntário, né, uma atividade, a gente consegue sair desse estado de ociosidade, de depressão, da falta, né, um pouco mais rápido. É claro que cada pessoa vai encarar de uma forma, e aqui a gente não está para dar receita de bolo para ninguém e nem condenar ninguém por nada. Mas as pessoas que buscam no trabalho uma fuga para isso, acabam muitas vezes, né, tendo outras oportunidades, né, de crescimento moral, porque a gente acaba convivendo com outras pessoas e aprendendo com essas histórias também. Não estamos dizendo de esquecer a dor, né, mas fazendo com que isso se amenize ao longo do tempo. Então, ele busca essa saída nesse momento de luto com o trabalho, né? O trabalho que nos enriquece. E daí ele fala: vou fazer algo que também sirva para muita gente, cozinhar. E aí não é qualquer cozinha, né, gente? Porque ele quer cozinhar com pessoas mais experientes. Mas então ele precisa viver essa fase do luto fazendo esse trabalho, né, Damião? E aí, fazendo esse trabalho nesse momento de luto, né, Tati, a gente vai dentro da questão, temos a sensação que muitos que partiram, a impressão que ficou de um vazio sem fim. Então é importante, isso que você estava dizendo, que a Tati estava dizendo, é processar a dor, falar a respeito, compreender seus sentimentos, expressá-los e enfrentar, né, esse desconforto, né, vivenciando. Né? Trata-se de um processo árduo, né, gente? Mas que facilitará a superação. Questão 934 de O Livro dos Espíritos. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é ela irreparável e independente da nossa vontade? E a resposta, essa causa de sofrimento
atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova de expiação e lei para todos. Mas é uma consolação que poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Sabemos que a vida continua, nos dá forças para continuar a jornada e aguardar o momento do tão sonhado reencontro. Questão 153 de O Livro dos Espíritos. Em que sentido se deve entender a vida como a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E o comentário de Kardec, na questão 936 de O Livro dos Espíritos, estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha deixado essa vida é lamentar que ele seja feliz. Para os que ficam, é importante a confiança em Deus e a fé no futuro, né, Tati? É verdade. E querendo ou não, felizmente ou infelizmente, todos nós aqui vamos passar em algum momento por esse momento do luto, né? Todos nós vamos passar por esse momento. E cada um de nós, dependendo também do nosso momento atual, vamos encarar de uma forma ou de outra. Então, nós não temos uma receita de bolo para falar, olha, eu passei por esse luto igualzinho ao outro, que foi igualzinho ao outro, que foi igualzinho ao outro, e o outro aqui mudou. Né? Não sei o que aconteceu. Aconteceu que nós mudamos, né? Que as pessoas eram diferentes, cada pessoa tem uma história conosco, uma importância para nós. Nesse filme, mostra também o respeito, né, pelo legado dessa família, pelo legado da mãe, pelo legado da avó, pela história da sua família, pelo seu contexto familiar, que sempre foi a cozinha, sempre foi estar junto das pessoas queridas, que sempre trouxe essa coisa dentro da cozinha, né? Então, ele, como tinha essa memória afetiva, né, da comida, de fazer junto, de estar nas festas, sempre fazendo, ele resolve trazer esse legado também para a vida dele. E o interessante é, como para ele, as pessoas que tinham essa vocação, como os exemplos dele eram pessoas mais velhas, ele fala, quem entende de cozinha, então, são as pessoas mais velhas. Eu vou, então, contratar somente pessoas idosas que sabem cozinhar muito bem. Então, ele faz lá um teste com algumas vovós, né? Com algumas senhoras de idade, e ele acaba contratando só pessoas de idade, né? O que para nós é uma novidade, porque essas pessoas geralmente no campo do trabalho, né? Elas são abandonadas, né? Do tipo, passou de uma certa idade, você não consegue mais emprego de jeito nenhum e pode desistir que você não vai mais trabalhar, né? E passe bem com com a sua aposentadoria, né? Grande ou pequena. Infelizmente, a nossa realidade é essa, né? É isso que acontece. A pessoa se aposenta e ela não tem mais possibilidade de arranjar um emprego, a não ser que ela comece a fazer algo por conta própria, né, e ter uma segunda renda, ela vai continuar vivendo só com a sua aposentadoria. E aí ele contrata as vovós, e daí ele fala, olha só, nenhuma chega no molho da minha mãe, mas cada uma tem um quê diferente, porque cada uma vem de uma região diferente da Itália, cada uma tem a sua especialidade, né? E cada uma tem o seu gênio também, né? E aquela competitividade de todas elas. E aí vem a nova lição que ele precisa aprender. Ele precisa aprender a lidar com as pessoas também que estão nessa terceira idade,
né, que estão nessa fase da vida, né, Damião? Sim, Tati. E o filme vai nos mostrando, nós estamos falando de nonas, né, Tati? E o filme vai trazendo como cada um, né, tem algo a ensinar, né, Tati? O filme mostra com o começo de uma ideia, e o negócio exige ali, ó, fé, perseverança, boas pessoas, partindo da dor do luto, que nós já falamos, encontrando força para despertar, está em cartaz na Netflix e nos faz refletir sobre o amor, família, tradição, redescobertas da vida, né, Tati? Onde somos conduzidos a descobrir os temperos dessa história e fazem toda a diferença, valorizando as pessoas mais velhas. O contexto espírita, a família é entendida como um grupo de espíritos que se reúnem em uma mesma encarnação para resgatar débitos, aprender lições, evoluir juntos. Não se limita aos laços de sangue, mas se estende aos laços de afinidade espiritual, onde espíritos que compartilham experiências e aprendizados em vidas anteriores se encontram novamente. Segundo o livro Vida e Sexo, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, existem dois tipos de famílias, e laços espirituais e laços corporais. As famílias laços espirituais se fortalecem nas várias existências, têm função educadora e regenerativa, ou seja, passamos por essa experiência completa para resgatar falhas ou mesmo para agradecer aqueles que nos acolhem. Com a ajuda de nossos amigos da espiritualidade, sobretudo confiando em nosso amigo maior Jesus, temos a certeza que daremos mais um passo em direção à perfeição nesse caminho, vivendo em família. E a valorização dos mais velhos, sob a perspectiva espírita, reside na compreensão da velhice como um período de transição e aprendizado, onde a experiência acumulada e a sabedoria adquirida ao longo da vida se tornam preciosas. O Espiritismo, ao abordar a imortalidade da alma e a continuidade da vida após a morte, oferece esse novo olhar sobre o envelhecimento, enfatizando a importância de respeitar e valorizar os mais velhos como portadores de conhecimentos e exemplos a serem seguidos, Tati. É verdade, né? São pessoas que elas vão ter muito mais experiência que nós e nós vamos aprender com elas, assim como elas também aprendem conosco, né? Nós aprendemos durante todas as fases da nossa vida, durante a nossa fase da infância, de adolescência, a fase jovem, a fase adulta, né? E a fase da melhor idade, né? Que se considera a melhor idade, porque a gente já tem ali experiência em muitas áreas da nossa vida. Então, uma das coisas que são para ele um desafio é lidar com esse novo público, porque ele quer trabalhar com elas. E como é que a gente trabalha com pessoas de um público que a gente não sabe lidar exatamente, porque a gente nem conhece essas pessoas e elas já têm as suas manias, elas já têm as suas regras de conduta, e daí vem um novo desafio para ele, que é aprender a lidar com o humor de cada uma, com o caráter de cada um, né? E aprender a colocar essa convivência de forma que seja saudável para todos eles. E que no começo é muito difícil porque cada uma tem um jeito muito particular e elas não se dão, elas querem competir umas com as outras, né? A minha área é melhor, a minha comida é melhor, e isso nós sentimos em todas as fases. Mas o que acontece, porque para nós é tão difícil lidar com essas pessoas que estão na fase da maioridade? Porque a gente ainda tem a questão do respeito. Então, eu devo respeito a essas pessoas que são mais velhas que eu. Como é que eu faço, né, para falar para ela que ela está errada, sem ferir os sentimentos dela? Então, ele tem essa coisa também do respeito, né? E tudo para ele é novo ter também um restaurante. E isso faz também com que ele precise de perseverança, de paciência, porque as coisas são lentas.
e aí começam a dar errado. Quando a gente abre um novo negócio, é difícil, porque você não tem clientes, você vai começar do nada. Quando você começa um novo negócio, é difícil, porque você precisa de apoio de pessoas que você às vezes nem conhece. E aí tudo fica muito turbulento, ele pensa em desistir, em parar, e ao mesmo tempo ele fala, não, eu preciso continuar, é algo que eu preciso fazer. Então, paciência, porque às vezes a gente acha que é no nosso tempo, mas é ele lá em cima que sabe o tempo certo. E a gente precisa aprender a esperar, né, Damião? Sim, e aí você falou, né, uma palavra ali mágica ali, né, paciência, perseverança, Tati. E aí, perseverança é a firmeza ou constância num sentimento, numa resolução, num trabalho, apesar dos desafios e dos incômodos. É a virtude que contribui para o êxito da vida humana. Já o saber da tradição considera que são sinônimos de perseverança a luta, o esforço e o sacrifício. Perseverança compreende a continuidade dos esforços. Exemplos: Thomas Edison, na busca pela lâmpada, Malala, na luta pela educação, né, Tati? Assim é forçoso que não percamos o nosso bom humor, se aquilo que almejamos não está se tornando real. Para tanto, há diversas frases de consolo e de estímulo. Deus está com os que perseveram. Somos precipitados quando dissermos que a natureza nos regou isso ou aquilo. Um pouco mais de constância é o resultado, e o resultado será oposto. O próprio Mestre Jesus foi quem nos esclareceu que perseverar até o fim será salvo. Mateus, ou seja, encontrará harmonia com a lei divina ou natural pelo esforço da evolução. Como exemplos de perseverança, temos Paulo, né, Tati? Temos no Evangelho figuras como Madalena, Zaqueu, João Evangelista e tantos que doaram suas vidas nos testemunhos de amor ao bem, pela vivência dos princípios e valores da Boa Nova, Tati. E às vezes a gente não sabe esperar, né, um pouquinho, não tem um pouquinho de paciência para esperar alguma coisa dar certo. A gente não consegue esperar uma ligação que a gente quer muito que aconteça. A gente não consegue esperar ali um retorno de alguém que vai assinar um contrato com a gente. Então, o filme mostra essa questão da paciência, da perseverança, ele tendo que contar com o auxílio do próximo, né? E com o auxílio divino também. Né? Existe uma figura ali que é religiosa, né? Também dentro das nonas, né? Dentro das senhorinhas, também que traz alguns conhecimentos ali para aquelas pessoas, e que também a gente sabe o poder da oração, o poder que a gente tem com a nossa fé. Então, quando a gente pede ajuda, né, Deus manda pessoas boas, coloca pessoas boas no nosso caminho, pessoas boas que podem nos dar, às vezes, o norte que a gente precisa. Nem sempre elas vêm já com a solução para nós, mas muitas vezes pode vir com uma extensão de mãos, né? Pode vir com uma palavra amiga ou com uma nova ideia. Então, esse filme mostra também essa questão da fé e a questão da perseverança, de que vamos ter fé de que isso vai dar certo. Ele começa a conversar com os críticos e ninguém quer ouvi-lo, ninguém quer que ele chegue perto, né? E ele insiste, ele vai até lá, ele fala, olha, nós somos bons, nossa comida é boa, prova, né? Prova, né? E ninguém faz caso dessa pessoa, né? Até que em algum momento as coisas começam a andar. Essa é uma história real, né? É uma história que no final do filme eles mostram as pessoas reais,
né? E o que aconteceu, como ficou o local e tudo mais, quem são essas pessoas envolvidas, né? Como é que foi? Então, é muito bom a gente ver a esperança renascendo, muito bom a gente ver a fé das pessoas, né? É muito bom a gente ver a paciência, a convivência, né? Porque às vezes é muito difícil a gente conviver com pessoas de gerações distintas e a gente sabe que é difícil. Dentro da nossa própria casa, é difícil conviver com os pais que estão numa outra fase, com os tios que estão numa outra fase, com os filhos que estão numa outra fase, com os avós que estão numa outra geração. Então, assim, são gerações diferentes tendo que conviver com todas as limitações possíveis, com todas as habilidades possíveis que nós temos que compartilhar. Então, é um filme que mostra para a gente o valor dessa conquista, não como um valor material, mas como um valor interno de cada um de nós, né? O que vence é o amor no final. O que vence é o amor, é só o amor que faz a gente ter paciência, só o amor que faz a gente perseverar, só o amor que faz a gente conviver com os diferentes e falar, meu Deus, de novo eu vou ter que suportar essa pessoa. Dai-me forças para estar com ela, né? E a gente sabe que isso vai acontecer. E aí a gente tem forças para conviver com essas pessoas que são diferentes de nós e que nós precisamos aprender com elas, independentemente se elas são mais velhas, mais novas, têm a mesma idade de nós, porque nós somos diferentes, temos histórias diferentes, né? E viemos com missões diferentes, né? Para aprender coisas diferentes, com provas distintas, né? Cada um veio aqui para passar pela sua prova. E a gente, por mais que queira passar pela prova do outro, para poupar o outro das dores, a gente não consegue. Né? Porque cada um tem o seu crescimento individual. Então, é um filme gostoso de ver. Você vai rir, você vai se emocionar, você vai ficar bravo, né, com algumas coisas, vai se revoltar com outras. É um filme que vai mexer com as suas emoções, mas que no final fica tudo bem no seu coração. Porque você sabe que no final tudo tem que se encaixar, que assim é a vida, né? E é isso, gente. Assistam Nonas, que foi a sugestão de uma pessoa que assiste aqui o nosso canal. Se você tem outras sugestões, coloca aqui pra gente, escreve pra gente o filme que você quer que a gente comente. Mas cuidado, a gente já tem mais de 230 filmes aqui que a gente já comentou, que você pode buscar aí no nosso canal, Tatiana Benites, aqui no YouTube. E mande para a gente sua sugestão, coloque para a gente aqui os seus comentários e deixe o seu like, compartilha com seus amigos, segue a gente no canal. Um beijo, gente, fiquem com Deus e semana que vem tem mais. A gente se encontra. Tchau, tchau.